Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão, e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, minha irmã Elizabeth. Bom dia, Deus te abençoe. E hoje, Jesus, quando diz assim, Jesus ouvindo isso, partiu dali do barco para o lugar deserto. Ouvindo o quê? Se a gente for analisar os versículos anteriores, vai contar sobre o que aconteceu com João Batista, né? A filha de Herodíades dançou para Herodes e a mulher de Herodes, que era uma união ilícita, a mãe de Herodíades, pediu a cabeça de João Batista num prato e Herodes obedeceu aquilo que foi pedido porque ele tinha prometido dar o que quisessem por conta daquela dança. E Jesus era primo de João. Então você imagina comigo que Jesus estava muito triste, né? Jesus estava triste porque o seu primo havia morrido. E Jesus, mesmo assim, mesmo sofrendo, primeiro, qual a atitude de Jesus muitas vezes? Ele se afasta para um lugar deserto para quê? Para orar. Então, muitas vezes nos nossos momentos de tristeza, de angústia, de dor, de dúvida, devemos fazer o quê? Devemos silenciar, devemos procurar falar com Deus, devemos nos afastar, devemos procurar um lugar oportuno para ficar com Deus. E ali o Senhor ele vai nos reconfortar, Ele vai falar o nosso coração, mas ali não é o deserto não é um lugar de moradia, não é um lugar de passagem. E aí Jesus ele tem uma missão aqui na terra e Ele não fica atento só à sua dor, Ele não fica ali afastado, só ruminando a sua dor, não. Aí aquele povo, né, faminto da palavra, vai atrás dele, vão a pé e chega para ele. E aí ele diz, tomado de compaixão, curou seus doentes, a palavra diz. Então, Jesus, ele ainda que triste, porque seu irmão Batista o seu primo João Batista tinha morrido, tinha perdido a cabeça, decapitado. Jesus se afastou, foi orar, mas aquela multidão vinha atrás dele. Quantas vezes nós cristãos, né? Quantas vezes nós estamos tristes, abatidos, pensando nos nossos próprios problemas, pensando nas nossas tristezas, querendo ficar um momento a sós com Deus, querendo degustar aquela dor, vamos dizer assim. E outras pessoas nos procuram porque sabem que somos cristãos, sabem que temos uma certa intimidade, né? Nós, pecadores, porque Jesus era o próprio Deus, mas nós temos uma certa intimidade com Cristo, com Deus. E muitas vezes a gente está ali com a nossa dor, vivendo o nosso luto, a nossa dor, a nossa angústia.
E outras pessoas nos procuram, sedentas do Pai, sedentas de Deus, sedentas de ouvir uma palavra. E nós não podemos recusar. Nós devemos nos lembrar de como Jesus agiu, mesmo na dor, mesmo se afastando para orar, mas depois ele respira fundo e, tomado de compaixão, cura os seus doentes. Então a nossa dor pode ser sim vivida, nós podemos sim nos afastar para falar, nos afastar da multidão, do corre-corre, da agonia, do barulho, até dos nossos familiares, para ter o nosso momento com Deus. Mas depois devemos voltar para servir, porque a nossa dor, inclusive, ela vai ser amenizada à medida em que servimos. O cristão, ele ameniza a sua dor à medida que ele serve. Então devemos nos deixar tomar de compaixão, como Jesus tomou, ele tomou de compaixão e depois não só curou os doentes, mas também os discípulos vão dizer que aquela multidão está com fome. E Jesus diz, não precisa despedir. Traz cá os 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus vai lá e faz a multiplicação. Então, é na nossa entrega, é no nosso servir, mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo quando pensamos que não temos nada a oferecer. É nesse momento em que Deus vai vir e vai vir em nosso socorro e vamos ser capazes de operar milagres no meio daqueles que nos procuram, no meio daqueles que muitas vezes estão com dores maiores do que a nossa. Então, devemos confiar nessa providência divina que nunca vai deixar secar essa misericórdia, que sempre vai multiplicar. Então, mesmo que a gente esteja sofrendo, dolorido, com muita dor, com muita angústia, devemos sim nos afastar, devemos nos reabastecer em Deus, devemos respirar, devemos orar, devemos chorar as nossas lágrimas, mas logo depois devemos pedir ao Senhor a graça de levantarmos, a graça de termos fé, a graça de olhar para o nosso irmão com compaixão. E muitas vezes, infelizmente, somos até egoístas, né? Muitas vezes pensamos que a nossa dor é maior do que a dos irmãos. Pensamos que a nossa dor, é a dor maior do mundo, eu tenho que ficar aqui quietinha, não vou falar mais com ninguém, não vou mais ajudar ninguém, porque eu já ajudei tanta gente e as pessoas não reconhecem. Veja, se Jesus fosse fazer dessa forma, ele não ia ajudar mais ninguém, porque quantas vezes ele foi perseguido, ele acabava de fazer um milagre aqui e era perseguido, era mal falado, né? E Jesus não, Jesus mesmo com a dor de saber que seu primo João Batista tinha morrido, que é os versículos anteriores ao evangelho de hoje, ele vai lá, se recompõe em Deus, fica num lugar afastado, deserto, ele vai passar pelo seu deserto. Como é importante também sabermos que devemos passar pelo nosso deserto. Jesus passou pelo seu deserto. Aqui diz a palavra, Jesus ouvindo isso, partiu dali do barco para o lugar deserto, afastado. Por quê? Porque ele foi orar, ele foi se reabastecer, ele foi estar na presença de Deus, ele foi querer recolocar os seus pensamentos no lugar, mas depois as multidões souberam, vieram das cidades seguindo a pé, e assim que desembarcaram, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os doentes. Então o Senhor é aquele que cura a nossa dor, mesmo que ele esteja com dor. E ainda hoje, quantas vezes Jesus é crucificado por nós, quantas vezes ele sofre por ver os pecados da humanidade, por ver tanta barbaridade. Mas ainda assim, quando recorremos a ele, quando corremos para ele, quando clamamos, ele, tomado de compaixão, vem e cura as nossas doenças e multiplica o nosso pão, porque Jesus é o todo misericordioso. E assim nós cristãos devemos atualizar o Cristo em nós aqui, hoje, ainda que estejamos com dor, que possamos viver o nosso deserto, que possamos ir para um lugar afastado, falar com Deus, mas não para ficar lá no deserto. O deserto é lugar de passagem e não de moradia. E depois, reabastecidos, tomados de compaixão, devemos ajudar os nossos irmãos, aqueles que nos procuram, e devemos ser fonte de cura para os irmãos e irmãs, devemos ser fonte de multiplicação, de providência também para os nossos irmãos e irmãs. Então, que aprendemos com Jesus, não ficar na nossa dor, passar pela dor, entregar a Deus, orar, clamar, pedir discernimento. Muitas vezes estamos vivendo uma dor em qual podemos sair. Basta inteligência, sabedoria, discernimento e vamos tomar
novas atitudes, decisões para sair daquela dor, daquele deserto. E ali vamos sair reabastecidos, não só para nós, mas para nossa família, amigos, parentes, familiares, colegas de trabalho, para que eles possam, através de nós, serem curados da sua dor, que nós possamos ser providência na vida dos irmãos, na vida da igreja. Jesus, que é aquele que vem, e mesmo depois de ter passado por uma dor tão grande, a morte do seu primo João Batista, ele é capaz de curar os doentes e multiplicar os pães. Não fique com essa palavra só para você. Mande, marque aqui nos comentários, você que está no Instagram comigo ao vivo. Deus te abençoe. Nara, Graça. Uma pessoa aqui que eu não estou identificando o nome, né? Mas assim, vocês que estiveram comigo no Instagram, passa essa palavra, manda o aviãozinho aí para outras pessoas. Quem for acompanhar no YouTube, depois que eu vou deixar gravado, deixa o like, manda pelos grupos do WhatsApp, para que essa palavra chegue a mais corações. E que possamos confiar que a nossa dor é passageira, o nosso deserto é passageiro. Vamos passar por vários desertos nessa vida, mas em todos eles o Senhor estará conosco. E nós devemos sair mais fortes para ir acudir o nosso irmão e a nossa irmã, curar os doentes e levar providência também na vida dos nossos irmãos. Agora reza comigo essa oração, que teu amor vence em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Não nos fechemos no nosso egoísmo, no nosso mundinho, de achar que só a gente sofre, que todo mundo, o resto se exploda, não. Façamos como Jesus, procuremos a Deus, curemos as nossas feridas, degustemos a nossa dor, mas depois fiquemos mais fortes para levar a palavra do Senhor aos irmãos e para levar a cura aos doentes, aos necessitados, a cura através de uma palavra, de um sorriso, de um carinho, de um gesto de amor. E a multiplicação também através da providência, através da nossa vida, do nosso trabalho, que possamos dividir o pão, assim como Jesus multiplicou. Nós não temos o poder de multiplicar, mas nós podemos multiplicar sim, levando a providência também para os outros irmãos, para os mais necessitados. Que possamos aprender com Jesus nesse evangelho tão forte de hoje. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Santo dia, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leve essa palavra.